Olá, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia. Estamos aqui com mais um treinamento da fé. Hoje começamos uma semana a mais, traremos um tema muito especial. Bom dia, Eugênia, bom dia. Zilma, seja bem-vinda. Alcira, seja bem-vinda. Toque de mesa, não sei qual é o seu nome. Lu, bom dia. Lina, sejam todos bem-vindos. Júlia, vamos esperar o bispo entrar, já vai chamar a gente aqui para começarmos, né, a treiná-los. E essa semana a gente vai estar falando sobre a educação dos filhos. É um tema muito importante, né? Um tema que deve ser abordado, que nós devemos buscar mais conhecimento para que possamos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar, para que possamos ler o que eles estão comunicando e assim tornar os nossos filhos influenciadores, né, da palavra, que sejam jovens, crianças, que levem luz. E somos nós, os pais, que treinamos os nossos filhos para isso. Deixa eu ver se ele está chamando já aqui. Ele está a caminho do trabalho. Bom dia, Gilma, Richard. Nail, vai compartilhando já a live, vai no aviãozinho aqui do ladinho, ó, compartilha, chama os seus amigos. Bom dia, amor. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Espero o pessoal também aqui do Insta das crianças entrarem para a gente, então, começar a fazer o nosso treino dessa semana. Essa semana, as nossas lives serão dirigidas aos nossos filhos, né? Quem tem filho vai ter que parar um pouquinho para dar uma analisada, uma pensada no que a gente vai estar falando. Nós preparamos um conteúdo bom, nós temos um conteúdo aqui muito bom para poder ajudar a todas as mães, a todos os pais, a todas as avós, a todas as tias. E se você não tem filho, você deve conhecer alguém que tem filho, né, e que realmente está precisando de conhecimento, está precisando edificar a sua casa. Você deve conhecer alguém que realmente deve estar precisando fortalecer o seu relacionamento com o seu filho. Então, seria muito importante você que tem filho ouvir um pouco o que nós preparamos, o conteúdo que nós preparamos. E se você conhece alguém, então que você mande essa live. Não é isso, Viviane? É muito importante porque você vai estar evangelizando e compartilhando boas novas, né? E você vai estar fazendo um bem não só a esse seu amigo, essa sua amiga, mas à sociedade, porque quando nós pais influenciamos os nossos filhos ou ensinamos eles, né, da forma correta, nós estamos preparando eles para o mundo, nós estamos preparando eles para influenciarem a sociedade. E a falta, né, desse preparo dos pais tem tornado filhos com problemas emocionais, psicológicos, que têm trazido tanto transtornos, né, à sociedade. Porque não se trata somente aí da sua casa, não se trata somente do comportamento da porta para dentro, mas principalmente da porta para fora de casa. E nós estamos, o Viviane, realizando, e vamos fazer essa live durante essa semana, por quê? Porque muitos pais, né, eles têm nos procurado. Como nós somos pastores, então nós recebemos da igreja, nós recebemos mensagens aqui no direct das crianças, no meu, no seu, no da igreja, pais dizendo assim: olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, né? O número aumentou assim de maneira grandíssima, né? Exponencial. O pastor, o bispo, eu não sei mais o que fazer para poder ajudar o meu filho ou mudar essa situação. Então, aqui, nesse treinamento da fé, nós estaremos trazendo para as pessoas, né, o conhecimento, nós estaremos trazendo para as pessoas as técnicas ou a técnica para que ela não perca, né, o filho dela para esse mundo, né, para que ela consiga ter, então, ou ele consiga ter, então, um filho que ela sempre sonhou, um exemplo, né? Tem mãe que sonha em que o seu filho seja um verdadeiro exemplo, não é isso? Tem mãe que Uhum. sonha, tem pai que sonha que o seu filho seja um exemplo para os demais, né? É verdade. E às vezes
você não consegue transmitir aquilo que você gostaria, você não consegue ser aquela pessoa que você gostaria. É um ideal que você talvez não tenha conseguido alcançar. E o resultado, né, não tem sido aquele almejado, não tem sido esperado, e é reflexo de uma atitude, é reflexo de uma ação. A reação é reflexo de uma ação que você está tendo. Mas fica calma, se não está do jeito que você gostaria, nós estamos aqui nesse treinamento para te ensinar tudo com base na palavra, porque a palavra de Deus ela nos instrui em todas as áreas, na educação, no comportamento, economicamente, emocionalmente, nós temos a palavra que é a bússola de nossa vida. Então, é através da palavra que extraímos, né, esse treinamento da semana e que vai te ajudar muito. Bom, vou dar uma lida aqui então no que nós preparamos aqui, tá bom? Para que as pessoas entendam e sigam a nossa linha de raciocínio. Nós temos percebido, seja como pais ou bispo e pastora, que o mal está trabalhando com muita força e dedicação para tragar os nossos filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens. Tudo que temos visto nos últimos tempos, desenhos, filmes, matérias de escola e principalmente a internet, tem se dedicado a roubar a inocência dos nossos filhos e a influenciar a personalidade deles. A gente está falando sobre personalidade, sobre atitudes comportamentais. É muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Então, diz aqui, para afastá-los dos valores que para nós cristãos são inegociáveis. O mal tem sido largamente disseminado para moldar os nossos filhos para o mundo, para ser um instrumento de repetição de um padrão que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Salmo 127, no versículo 3, nos diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O mal, ele tem trabalhado justamente, né, tentando disseminar a forma dele, né? O mundo, né, a internet, as coisas que nós vemos por aí, estão tentando colocar os nossos filhos dentro de uma forma e criá-los não nos padrões cristãos, não nos padrões que nós gostaríamos que as nossas crianças fossem criadas, mas nos padrões dele, para trazer, então, um grande prejuízo para a sociedade nos dias de amanhã, né? É verdade, é como se tivesse um molde e as crianças, adolescentes, todos saindo desse molde. Hoje, a gente vai falar mais abaixo que foi separado vários tópicos que são a nossa realidade, né? Então, o mal ele vai influenciar da forma hoje que é mais acessível, através da internet, porque hoje, quando você deixa o seu filho aí na internet, você está abrindo a porta e falando para ele, pode ir para onde você quiser. Ele está simplesmente solto no mundo para lidar com todo tipo de gente. E, infelizmente, as pessoas mais interessadas em treinar ou em disseminar esse mal, em disseminar todo esse comportamento, é o próprio diabo. E ele vai usando, instruindo pessoas através de conteúdos que são atrativos, porque ele não pode usar um conteúdo que não vai chamar a atenção dos jovens e das crianças. Então ele usa um conteúdo atrativo que cativa, né, que prende a atenção dessas crianças, desses jovens, e eles querem copiar esse comportamento, eles querem ser aquilo que eles estão vendo. E deixam de seguir o exemplo dos pais, porque isso é o correto. Os nossos filhos, eles devem seguir o nosso exemplo, não ser o que nós somos, porque não é um molde. Eu sou assim, o meu filho vai ser assim, o filho do meu filho vai ser assim. Não, mas nós estamos falando em caráter, em comportamento, em atitudes, né? Que você tem uma índole, você tem um caráter, você tem uma forma de se portar pautado ou deve ter pautado na palavra. E o seu filho tem esse exemplo dentro de casa. Então, por mais que na escola, na internet, com os amigos, ele tenha outros tipos de exemplo, dentro de casa, o que ele tem é o que deve ser seguido. Deixa eu perguntar aqui, o pessoal está seguindo a gente aí direitinho a linha de raciocínio? Vamos dar uma interagida na live, se você pode aí apertar esse coraçãozinho aí para te dar uma fortalecida na live, tá bom? Se você pode mandar para 3 amigos ou 4 amigos clicando no aviãozinho aí, nós estamos treinando a sua fé
E essa semana nós estaremos falando sobre os nossos filhos, estaremos falando sobre as nossas crianças. Então, se está dando para você seguir a nossa linha de raciocínio, dá um joinha aí, porque é muito importante a gente também ter esse feedback, porque não adianta a gente estar falando aqui sem que as pessoas entendam. Uhum. E se você tem alguma pergunta, você pode até fazer. E sabe o que a gente tem notado, Viviane? Nós temos notado, sabe o quê? Pais cansados. Nós temos notado pais exaustos e muitas vezes sem tempo para dedicar aos seus filhos. Quer dizer, com a qualidade, né? Com qualidade, presenteando a sua herança, quer dizer, presenteando os seus filhos justamente com os celulares e planos ilimitados de internet. Pais dando tablet para crianças cada vez menores, porque estão cansados. E pelo menos eles estão dentro de casa. Pelo menos eles estão se distraindo com o joguinho e me deixando descansar. E a gente conhece muita gente assim, né, Viviane? E a educação é algo assim, que é repetitivo, né? Você fala a mesma coisa constantemente, você ensina, é como os nossos filhos, né? Quando criança, o que a gente ensina? Come com a boca fechada, não fala com a boca cheia, engole para poder falar, segura o garfo direito. Comportamentos assim básicos de educação e como se portar na mesa, que você tem que repetir inúmeras vezes, porque tá o seu filho lá enchendo a boca, falando com a boca cheia, porque ele está empolgado, porque ele quer sair para brincar. E você vai repetindo, 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 até que daqui a pouco ele já aprendeu. E no decorrente a outros assuntos, às vezes os pais não têm educação, justamente por isso, porque eles chegam cansados do trabalho, exaustos, física e mentalmente e emocionalmente. Então é muito mais fácil, se ele quer ter um dia tranquilo, entregar o celular na mão do seu filho, porque daí ele fica quietinho ali, enquanto o pai consegue jantar, ou a mãe consegue fazer, porque ela chega do trabalho, e quando chega do trabalho, tem outro trabalho dentro de casa para poder fazer. Tem as coisas que colocar em ordem, limpar a casa, ordenar, preparar a lancheira, preparar o almoço do dia seguinte. Então, assim, são muitas responsabilidades. E, às vezes, a falta de tempo, ou a gente não consegue administrar bem o tempo, a gente acaba induzindo, né? Por mais que não seja esse o seu objetivo, mas você induz o seu filho a aprender com pessoas que não têm nenhum preparo espiritual pautado na palavra para que possa instruir o seu filho. E tudo E aí isso, ele fica. Viviane, porque muitas vezes também diz que está cansada, né? Estou cansado, não quero, né? Não quero mais estresse, então pega o telefone e acaba deixando ali na mão da criança. A Juliana está dizendo aqui, ó, o celular hoje está afastando as famílias dentro da própria casa. Vou continuar lendo aqui o que nós preparamos, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nos exorta claramente que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a palavra ela deve ser ensinada com persistência, constância às nossas crianças. Se você chega em casa cansado, ou ainda que trabalhe em casa, né? Ainda que trabalhe em casa, termine o seu dia cansado, estressado, buscando no celular uma fuga. Estou recebendo várias mensagens aqui, está me atrapalhando. Buscando no celular uma fuga e achando bom que o seu filho faça o mesmo, esse é o exemplo que você está dando até mesmo para ele. E não é isso que a Bíblia está nos ensinando. E sabe o que está acontecendo? Pais perdendo filhos, aos montes para o mundo. Filhos crescendo distantes, sem limites, se sentindo não amados, rejeitados, revoltados, não pertencentes, buscando se encontrar em grupos de internet que os influenciam a ser não quem Deus os criou para ser, não quem você deseja que ele seja. Mas esses grupos estão influenciando seus filhos para ser quem o diabo quer que eles sejam. Aí eu vou dar uma lida aqui, olha.
Quem está influenciando os seus filhos? Essa é a pergunta que a gente faz agora. Quem está influenciando os seus filhos? Você está criando filhos para viverem o extraordinário, através de memórias fortalecedoras? Ou você está delegando a criação de memórias dos seus filhos à internet, aos jogos online e às más companhias? E aí depois vem o grande arrependimento, né, Viviane? Depois vem aquela grande sensação de culpa que nós acabamos ouvindo como pastores de muitos pais, né? Ah, se eu tivesse controlado, se eu não tivesse deixado, se eu tivesse falado. Às vezes aqui em casa mesmo eu falo para a Viviane, eu acho que você está sendo excessiva demais com as crianças, acho que você está pegando no pé demais das crianças, mas não é. Se não fazemos o que deve ser feito hoje, se não priorizarmos, né, e moldarmos nós, os nossos filhos, segundo a palavra do nosso Deus, não tem jeito. Alguma outra coisa ou alguma outra pessoa, em algum momento, vai tentar moldá-los e depois nós teremos também esse sentimento de culpa e essa sensação ruim, né? E aqui, quando essa versículo de Deuteronômio que a gente citou, versículo 6 e 7, fala sobre justamente ter a constância, sobre você ensinar no caminho. Quando você está no caminho, numa rota, vamos lá, quando você põe o GPS, ele não te dá somente as diretrizes uma vez só, não. Ele falou, permaneça no caminho durante 1 quilômetro. A 800, não, aí começa, a 500 metros você vai sair à direita. A 300 metros você vai sair à direita. A 200 metros você vai... Ele está constantemente informando para você o caminho que você deve seguir. Mantenha a direita porque você vai sair. Atenção, viu? E muita gente ainda com o GPS ali dando as instruções de quantos metros ela deve sair, que lado ela deve permanecer. Mesmo assim, as pessoas erram a rota. E aí se perde, vai ter que fazer um retorno grande para voltar ao caminho que ela deseja. E na vida tem sido assim. Só que, infelizmente, muitos pais não têm instruído o seu filho, não têm sido constante. Olha, não faça isso, não tenha essa atitude, não repita esse comportamento que você tem visto dos seus amigos. Ela vê e, às vezes, ela é vencida pelo cansaço, porque vamos combinar, gente, é cansativo. As crianças estão numa fase, e eu sei que elas são, a educação ela é feita de várias fases, né? E eles estão numa fase que se fala que é a adolescência infantil, né? Na fase menor, que eles perguntam de tudo, o porquê que não pode. E aí, quando a gente fala, e eu sou mais dura aqui em casa, tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter aquele que é mais maleável e aquele que é mais resistente ali, mais duro na educação. Então, eles querem me convencer no cansaço. E eles perguntam, insistem, que dá vontade de falar assim, não, tá bom, pode fazer, vai, faz. Por quê? É mais fácil, porque ele não vai ficar ali no meu ouvido falando, e eu repetindo, eu tenho que sentar, mandar ele olhar para mim e repetir o motivo pelo qual ele não vai fazer aquilo, o motivo pelo qual ele perdeu, não é que eu tirei, a atitude dele fez ele perder, e se hoje ele perde isso, amanhã ele vai perder aquilo, o outro e vai chegar à salvação. E eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas próximas que me diziam, você espiritualiza tudo. Se uma coxinha cai no chão, você está espiritualizando. Se quebrou um brinquedo, você está espiritualizando. Só que nós vivemos num mundo que ele é espiritual. E Salomão, ele com toda a sua sabedoria, o que ele nos ensina, né, através dos livros que ele escreveu ali na palavra? Que ele observava tudo, ele observava a formiga, ele observava as árvores, ele observava os pássaros, ele aprendia com tudo. E isso é sabedoria. Então você tem que pegar os pequenos acontecimentos do dia a dia e trazer a palavra para a sua rotina. Mas infelizmente os pais não estão treinados na palavra porque eles desconhecem. E como que você vai treinar alguém se você não está treinado? Como que você vai instruir o seu filho se você não está instruído na palavra? E o que a gente vê, amor, é que as pessoas levam as crianças na igreja, né? Os jovens participam do culto, as crianças da escolinha, e os pais querem que a igreja ensine tudo o que deve ser aprendido. Só que na igreja é uma vez na semana e no máximo 2 horas e meia. E ainda que na igreja a gente ensine as crianças,
E em casa, pelo menos, o pai deveria dar continuidade ao ensinamento, mas às vezes em casa, como nós lemos lá em cima e falamos lá atrás, o pai ou a mãe não dá continuidade. Então, assim, não continua moldando. Então, Uhum. é bem difícil a gente, na igreja, fazer todo esse serviço. A Rosângela colocou aqui, olha, eu não sou mãe, mas os meus irmãos deram a seus filhos o legado que os nossos pais nos educaram, quer dizer, deram o mesmo treinamento, ou o mesmo ensinamento, a mesma educação. É triste os pais que não que estão dando tudo sim, tudo sim para os Tá, seus isso é. filhos, está estragando a educação dos filhos. Acho que ela é lá da Itália. Vocês estão seguindo a gente? Pergunta aí, Vênus, se o pessoal está acompanhando direitinho, se estão entendendo, pede um Gente, dá um feedback aí. feedback para a gente se vocês estão acompanhando, né? As instruções que nós estamos dando é como numa academia. O personal vai dando as instruções que devem ser seguidas e você precisa informar. Não estou entendendo como que é, não entendi essa parte que a gente está aqui justamente para esclarecer e para treinar você. Por quê? Daqui a pouco o treinamento de hoje acaba e o resultado ele vai vir através da prática. Porque não, a gente tem o treino que o nosso personal passou. Por exemplo, semana passada a gente não foi na academia. Hoje a gente tem ali a consulta com o nutricionista e com o personal. E aí a gente vai ver o resultado se colocamos em prática ou não. E é como esse treinamento. Você está recebendo todo o conteúdo, mas o que vai trazer o resultado é justamente a prática. E você precisa me falar para a gente o que você não está entendendo para que a gente possa te esclarecer. Porque nós estamos falando do bem mais precioso que Vamos nós que a gente temos, tem que são os bastante nossos coisa para filhos. falar ainda. Ó, a Siga Louvores colocou, meu Deus, que incrível essa palavra. Fixa aí, por favor, Vianney. Cheguei aqui por um vídeo em meu direct, assisti ao Reels e acabei chegando aqui. Que palavras. Beijo baiano no coração. Deixa eu continuar lendo, então, o conteúdo que nós preparamos. Será que, sem saber, o seu filho não está distante de você? Porque ele está cheio de crenças limitantes que o fazem acreditar que você só enxerga defeitos nele. Nós temos certeza de que você ama o seu filho incondicionalmente. Também sabemos que você faria qualquer coisa para garantir que ele seja feliz e saudável. Sabemos que pais erram querendo acertar e que seu filho não vem com manual de instrução. Nós temos 3 filhos extraordinários, trigêmeos, e cada um tem uma personalidade. Cada um nos ensina e nos estimula a ser melhor de um jeito diferente. Somos perfeitos? É claro que não. É por isso que estamos aqui para aprender também, junto com vocês, a como criar uma descendência mais forte, saudável, emocionalmente e espiritualmente. Eu quero ler aqui, Viviane, um dado muito sério e alarmante, tá? Isso aqui foi, Uhum. nós vamos ler aqui, isso aqui foi extraído e eu quero que as pessoas absorvam isso. Segundo o levantamento publicado em 2019 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados do Ministério de Saúde, nos últimos 10 anos houve um aumento de 93% no número de crianças entre 0 e 14 anos internadas em hospitais públicos com diagnóstico de doenças mentais e comportamentais, como depressão e transtorno de ansiedade. Está vendo? 93%. Um aumento absurdo. Crianças de 0 a 14 anos. Ou seja, de 2, 3, 4, 5, 7 anos, crianças que estão com transtornos mentais e muitas vezes com depressão e com crise de ansiedade. E como pastores, nós sabemos que isso é uma grande verdade, porque nós temos atendido pessoas assim. Vou continuar lendo aqui. Olha, queridos, sabe o que vai curar os seus filhos? Se já estiverem vivendo esse desafio, ou que vai evitar que cheguem a esse ponto? Memórias. Vamos digitar essa palavra, todo mundo aqui nos comentários, vamos dar uma interagida com a gente? Digite essa palavra aqui, olha, memórias. Cada um de nós é o que as nossas memórias dizem que somos. Tudo que os nossos filhos veem, ouvem e sentem, cria uma memória
que gera uma crença. Vou repetir: tudo que os nossos filhos veem, ouvem e sentem cria uma memória que gera uma crença. Vamos exemplificar que você chegou do trabalho exausto, nervoso, porque algo deu errado, preocupado e querendo ficar sozinho e em silêncio. Ao chegar em casa, seu filho pequeno te recebe com aquela festa, pula, grita, quer brincar e te contar o que aconteceu na escola com aquele amiguinho que ele fala todos os dias. Se você abre os braços, pega a criança no colo, beija, abraça, senta e o escuta, por 5 minutos que seja, isso vai produzir nele um sentimento, hein? Maravilhoso, de importância, pertencimento. Ele vai se sentir amado e vai dar um significado positivo àquela memória, o que criará uma crença fortalecedora. Agora, imagine se você chega em casa daquele mesmo jeito e, ao ser recebido pelo seu filho com toda alegria, você diz, aí a gente sabe muito bem disso aqui, ó: ah, menino, pelo amor de Deus, fica quieto. Eu estou cansado, exausto, e não quero ouvir nada sobre essa história, que já ouvi 1000 vezes. Vai lá brincar no seu quarto. Seu filho vai ver o seu rosto, ouvir a sua voz exaltada e vai se sentir triste, frustrado, rejeitado, não amado, não importante e não pertencente, dando a essa memória um significado negativo que criará uma crença limitante de que ele incomoda, que ele faz tudo errado, por exemplo. Entendeu? E essa forma, né, de criar memórias, eu lembro quando as crianças estavam, acho que no Infantil 2, teve um estudo muito bacana que a escola apresentou para os pais e que ele falava sobre justamente isso, que às vezes a gente quer, o nosso subconsciente acaba guiando as nossas ações, né? E o nosso consciente, ele desaprova ações que o nosso subconsciente vai repetindo. É como se fosse tivesse lá arquivado o que aconteceu, o que nós vemos e não aprovamos, está lá no arquivo. Né? Às vezes você pensa que está até no arquivo morto, mas está ativo, você está constantemente visitando essas informações e praticando. E essas informações, elas vão ser um reflexo do que o seu filho é, do que o seu filho está sendo. E sobre como nós criamos memórias, para você ver que tipo de memória você está criando, é só você ver as ações que os seus filhos têm com você. Né? Se a criança começa a ficar mais reprimida, não expressa mais o que ela está sentindo, se ela está muito tempo já no quarto, se ela já não comunica muito, se ela já está muito silenciosa, porque assim, a gente fica meio louco aqui dentro de casa, porque você imagina, toda criança saudável, ela fala muito alto, ela é muito intensa em tudo. E nós temos 3 que são super saudáveis e extremamente intensos em tudo. Então, a casa está sempre desordenada, são sempre brinquedos. Esses dias eu vim fazer a live, quase caí na escada, porque tinha um brinquedo na escada. É brinquedo na sala, é brinquedo no quarto. A gente está aqui embaixo, está cheio de brinquedo. Eles sobem 5 minutos, estão todos os brinquedos espalhados no quarto. Então, onde eles estão, tem sinal de que tem. Então, eles estão ali interagindo. Então, eles são muito intensos. Eu não vou nem mostrar aqui aonde eu estou agora, como é que tá, porque senão as pessoas vão falar assim: meu Deus, esses pais não educam seus filhos. Não é que não educamos, todos os dias falamos, mas todos os dias acontecem as mesmas coisas. E não é que sejamos super-heróis, não é que nós não falhemos, nós também falhamos. Nós erramos muitas vezes, mas estamos sempre procurando melhorar e acertar para que, então, os nossos filhos não cresçam traumatizados com essas crenças limitantes. Vou dar uma lida mais rápido, só temos 10 minutos, tá bom? Imagine isso acontecendo dia após dia. Quantas memórias que ganham significados negativos e geram crenças limitantes. Um filho adolescente já colecionou. E então, um belo dia, essas memórias começam a falar mais alto e ele conhece pessoas que têm crenças semelhantes às dele, porque também se sentiram rejeitadas,
não amadas e não pertencentes às suas próprias famílias. Quem você acha que vai influenciar este adolescente? Os pais que o fizeram se sentir tristes e frustrados por toda a vida, ou o amigo, entre aspas, que também sofreu as mesmas dores que ele? Entende como são coisas que vão acontecendo no dia a dia e que vão se somando. Então, não é do dia para a noite que um filho se isola para de conversar com os pais. Isso não acontece de uma hora para outra. Eles falam assim, meu filho de uma hora para outra parou. Não, talvez ele já vem dando, como é que fala? Sinais, e você, pelo seu cansaço ou por não querer se envolver no problema do teu filho, não está percebendo. Mas isso não acontece da noite para o dia. Não é do dia para a noite. Não é do nada que você não reconhece mais o seu filho. E com as tecnologias que estão aí para distrair e seduzir, por vezes, anos e anos passam e você não vai se dar conta de que inconscientemente você foi que causou esse afastamento. Mães que reclamam, pais que reclamam, minha filha não é minha amiga, meu filho não é meu amigo, minha filha não fala comigo, meu filho não fala comigo, ela não se abre comigo, ele não se abre comigo, porque muitas vezes foi ferido dentro de casa, a mãe ou o pai talvez não tenha percebido, foi ferido, e agora ele prefere, então, falar ou se abrir com uma outra pessoa que talvez tenha sofrido as mesmas coisas que ele sofreu em casa, né? Mas vamos fazer o seguinte, nada de se sentir culpado, porque a culpa te paralisa, mas a responsabilidade te coloca como o único que tem o poder de transformar esse relacionamento e fazê-lo ser melhor do que você já sonhou. Então agora nós vamos, Viviane, compartilhar com todo mundo aqui quais são os 7 padrões de memória fortalecedoras e curativas que você pode e deve criar para seus filhos no ambiente familiar. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Nós vamos agora compartilhar os 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas que as pessoas podem e devem criar para os filhos no ambiente familiar. Primeiro, pertencimento. Eu gostaria de falar aqui, quem está seguindo a nossa live, o nosso treinamento, se puder escrever, escreve, tá bom? Primeiro, pertencimento. O que é isso aí? A necessidade inconsciente de ser acolhido, abraçado e amado. Tá? Isso aqui é muito importante, pertencimento. Então, se você puder digitar, digite pertencimento. Segundo. E só mais uma observação. Tem que ser rápido cada hora. Nesse primeiro tópico aí, ou nessa primeira chave, né? Muitas vezes você não teve, né, essa expressão de amor dos seus pais. Seus pais, eles não eram... a forma deles comunicar que eles te amavam não era assim. Mas a gente precisa quebrar ou romper esses obstáculos e fazer diferente, porque é muito importante você comunicar de forma no toque para os seus filhos que eles são especiais, abraçando, beijando, expressando com toque, porque se você não fizer isso, o mal de alguma forma vai falar de vai distorcer, né, esse sentimento que você tem, mas que você não consegue comunicar. Então, por mais que você fale assim, mas eu não consigo, porque o meu pai não me abraçava, minha mãe não me abraçava, em casa não tinha essa expressão de amor. Mas você sentiu falta disso. Então, comunique o seu filho de forma diferente que te comunicaram. Porque isso vai gerar uma atitude diferente nele e em você também. Porque quando você abraça, isso já está comprovado. Existem estudos que falam sobre o poder do abraço. Ele acalma, ele acalenta, ele transmite sentimentos que talvez você não está conseguindo comunicar com palavras. Então, todos os dias, pratique essa primeira chave, abraçando e transmitindo esse amor para os seus filhos. Bom, então, primeiro, pertencimento, que é a necessidade inconsciente de ser acolhido, abraçado e amado. Toda criança, todo ser humano gosta disso, né? Segundo, importância, tá? Digita aí, importância. Coloque aí nos comentários, importância. O que é importância? É a necessidade inconsciente de se sentir querido, único, indispensável por meio das experiências vividas. Gente, isso aqui a gente não copiou de ninguém não, tá? Isso aqui são instruções que nós estamos passando
para vocês. É um trabalho feito, né, com muito carinho para poder treinar você a se tornar um pai melhor e resgatar o seu filho, tá bom? Terceiro, conexão é o que representa os laços de amor, tá? Conexão é o que representa os laços de amor. Limites, estabelecer limites é o quarto, tá bom? Então, se você puder digitar aí, limites. Estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode proporcionar aos seus filhos, hein? Se não tivesse tão avançado no tempo, a gente falaria um pouco também agora sobre o limite, né? Porque tem pais que não põem limites nos seus filhos. Eu vejo isso dentro da igreja. Os pais levam filhos para a igreja, às vezes não querem deixar seus filhos no ministério infantil, levam os seus filhos para o culto e querem deixar os seus filhos ali fazer o que eles querem. É gritar, correr, pular, subir na cadeira. E acaba que nós, os pastores, temos que depois ter que chamar a atenção ou de uma forma educar o filho que não é nosso. Ou seja, isso... Ou às vezes está no culto, né? E quando a gente... Na época, não sei se vocês cresceram num lar cristão, mas quando você ia para o culto e se você não queria ficar no ministério infantil, no culto você ficava participando do culto. Por mais que, digamos, você é criança, não entende o linguajar que está sendo comunicado. Mas você ficava ali no máximo desenhando, mas no culto e entendendo. Porque a criança ela é muito rápida, ela consegue estar ocupada ali desenhando, mas ela vai prestando atenção, ela vai absorvendo tudo que está ao seu entorno. E as crianças ficam no culto com o celular alto, que não permite nem os pais e nem as pessoas que estão ao redor. Não, e ainda depois... quem está transmitindo a mensagem perde a concentração. Não, e depois o pastor é chato, é mal educado quando chama atenção, né? Porque assim, se a mãe não fala, alguém tem que se posicionar e alguém tem que falar, porque está tirando a atenção do pastor e do fiel que está ali do lado, tentando. Isso não só na igreja, em outros lugares também, né? Então vamos lá. Limites, a gente já falou. Quinto, generosidade. Digita aí, generosidade. É disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro. Sexto, crescimento. Autopercepção de crescimento físico e está diretamente ligado à autoestima e à autoconfiança. Tem crianças que não têm autoestima e nem autoconfiança, está sempre dependendo da opinião de uma outra pessoa, né? O que eu faço? O que eu compro? O que eu como? O que você acha? Não tem aquela autoconfiança, né? E a sétima é a missão, né? Experiências nas quais a criança vivencia um propósito de vida. É poderoso demais, não é? E olha, ao longo dessa semana nós vamos abordar com mais detalhe cada uma dessas memórias, com exemplos e com exercícios para você fazer e sair dessa semana verdadeiramente treinado pela palavra de Deus, pelo conhecimento largamente incentivado a ser buscado pela Bíblia, para ser um pai ou uma mãe ainda melhor. E quem acompanhar a série, Viviane, das lives que nós estaremos fazendo dessa semana, vai participar de um sorteio para ganhar o livro Educar, Amar e Dar Limites. É um livro poderosíssimo do Paulo Vieira e da Sara Braga. É um livro poderosíssimo que ensina os pais, treina os pais também. Então, nós vamos ver a forma de, na sexta-feira, realizar, então, esse sorteio, no qual você vai poder aprofundar o conhecimento e vamos compartilhar aqui. Então, Viviane, essa foi a nossa primeira live, nosso primeiro treinamento da fé da semana. Nós falamos sobre sermos responsáveis para educar e inspirar os nossos filhos a serem tudo o que Deus os criou para ser através das memórias. E a memória, recapitulando, é tudo, olha só, hein? Recapitulando, e a memória é tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Olha só, se você pode digitar, para de ser chato, mandar digitar ou repetir como é que fala? Psicologia. A psicologia diz que quando nós repetimos, nós temos uma facilidade maior para que nós, então, gravemos, né, as coisas que estão sendo ditas, né? Então, vamos lá. Recapitulando, memória é tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos, e para o qual
damos um significado. Também compartilhamos os 7 padrões de memórias que você vai aprender a criar em seu filho. Pertencimento, importância, conexão, limite, generosidade, crescimento e missão. Agora, importante, amanhã nós vamos falar sobre pertencimento e importância, tá? Vamos dar exemplo de como gerar isso em seu filho, mesmo que ele já seja um adolescente, até mesmo um adulto. Porque lembra que lá atrás nós dissemos que você iria aprender a fortalecer e também a curar a sua relação com o seu filho através das memórias. Então, mesmo que ele seja adulto, fique aqui com a gente que você vai aprender, vai restaurar o seu relacionamento com o seu filho. É isso aí, Viviane. E a gente tem que compartilhar tudo que a gente absorve, né, de bom. Nós temos que ser portadores de boas novas, né? Essa é a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus. Então compartilha essa live com alguém, com uma mãe, com um pai, né, com alguém que é responsável por alguma criança, por algum adolescente, que às vezes está falhando de forma inconsciente. Então compartilha com o máximo. Eu conheço 10 mães, eu conheço tantos tios. Você tem um grupo aí da escola, de professores, de mães, da sala de aula, compartilha, convida eles, porque esse é um conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui, que estamos extraindo da palavra e que muitas vezes, né, você tem que pagar muito para poder ter. E na verdade não é nem pagar, nós dizemos que é um investimento, porque tudo aquilo que acrescenta nós estamos investindo e não pagando. Não, e eu acho, Viviane, até certo, eu acho até coerente, né, a pessoa realmente pagar para ter cursos, investir, né? E, exatamente, fazer investimentos para que ela seja treinada de forma coerente. Às vezes nós vemos pessoas investindo e sendo treinadas de forma errada. Então, nós estamos dando esse treinamento, entre aspas, assim, gratuito hoje, mas amanhã as pessoas também terão que fazer o seu investimento para continuarem recebendo o seu treinamento, e não apenas em relação a filhos. Como nós temos uma família abençoada, como Deus nos presenteou com uma família abençoada, então nós temos hoje condições para poder treinar e ajudar pessoas que precisam. Vamos então compartilhar a senha dessa primeira live, que será importante para você nos enviar e participar do sorteio do livro, tá? Quero que todo mundo que esteve na live direitinho aí anote a primeira senha, tá? A primeira senha, Filhos Vitoriosos, tá? Essa é a nossa primeira senha da live, tá bom? Filhos Vitoriosos. E durante a semana nós vamos continuar falando sobre esse sorteio, mas a primeira senha de hoje, Filhos Vitoriosos. Anote a sua primeira senha e hoje nós vamos terminando por aqui e esperamos que o que você aprendeu aqui hoje já tenha produzido muitas reflexões e talvez até algumas transformações, que é importante. Mas pode ter certeza que você vai receber muito mais até sexta-feira, e ao final destes 5 dias, o seu relacionamento com o seu filho será outro, em nome de Jesus. Parabéns e muito obrigado por ter ficado até o final. Isso mostra que você está comprometido em ser exemplo e inspiração para o seu filho, como a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe o seu dia e nós nos vemos amanhã. E não se esqueça que qualquer dúvida, você pode mandar lá no direct, tá bom? A sua pergunta, pode mandar lá para a gente, que com muito prazer estaremos respondendo e atendendo a todos vocês. E tudo aquilo que você viu, né, dos ensinamentos de hoje, do treinamento de hoje, que você fala, caramba, estou falhando nisso, naquilo, é muito importante você não ficar aí parado, né, lamentando os erros, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele possa te instruir, para que ele possa te fortalecer, porque está escrito que em tudo aquilo que nós temos debilidades ou nos falta, nós podemos pedir em oração, que ela é atendida pelo nosso Deus. E você pode se tornar um pai melhor, porque esse é o nosso objetivo, treinar vocês para que sejam pais melhores e formem filhos extraordinários. Então nós estaremos treinando e tudo aquilo que você apontou, poxa, eu vi que falta. E você pode, inclusive, no dia de hoje ainda,
ouvir essa live mais uma vez, porque está comprovado pela psicologia que tudo aquilo que nós lemos e ouvimos mais de uma vez, pontos que você não conseguiu extrair quando você assistiu agora a primeira vez, na segunda, porque o certo é a gente assistir 5 vezes o mesmo conteúdo, ler 5 vezes o mesmo livro, porque a cada vez que você assiste, a cada vez que você lê, você vai extraindo coisas que você não conseguiu na primeira, na segunda, na terceira, e assim a gente vai aprendendo. Poxa, mas eu vou assistir de novo. Às vezes você assiste tantas vezes um conteúdo que não tem, né, relevância nenhuma, e nós estamos falando sobre o seu bem maior, sobre a herança que Deus te entregou, que são os seus filhos. E Bom, agora a gente vai realizar a oração? vamos fazer uma oração, Viane, mas antes de fazer a oração, quero repetir a senha, tá? Filhos vitoriosos, anota, porque depois, para o sorteio, vai ser muito importante. O pessoal que acompanhou do princípio até o fim, gostou da live? Se sentiram bem, se sentiram acolhidos, deu uma fortalecida em vocês, deu para dar uma refletida, deu para entender direitinho o que foi dito aqui, o que foi exposto. Essa semana ainda nós vamos trazer aqui uma psicóloga para que fale com a gente, para que interaja com a gente e ajude ainda mais nesse treinamento. Tá bom? A Daiane colocou que legal, eu vou mesmo, porque tem muita informação importante e valiosa. Então tá ótimo. Aqui ó, tem pessoas dizendo que sim, que ajudou, que foi bom, que foi legal. Vamos orar então, Viane, porque era para ser 20 minutos e acabou sendo 46 minutos. Vamos fazer então a oração. Vamos lá. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos pela tua bondade, pela tua benevolência, por mais um dia que o Senhor nos entrega. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, porque se nós estamos aqui buscando esse conhecimento ou transmitindo aquilo que nós aprendemos através da tua palavra, é porque o Senhor nos confiou uma família, o Senhor nos confiou filhos. E se o Senhor confiou a cada um de nós, é porque o Senhor sabe que nós temos condições de instruí-los e de educá-los. Então, nós te agradecemos pelos nossos filhos, nós te agradecemos pela nossa família. E nós te pedimos, Senhor, sabedoria. Nos dê sabedoria, que o Senhor venha nos instruir para que nós possamos instruí-los no caminho em que eles devem andar. Que o teu Espírito venha nos guiar, que o teu Espírito venha nos dirigir, que o teu Espírito venha trazer luz. O Senhor, a tua palavra diz que ela é luz para os nossos caminhos. Então, que a tua palavra venha iluminar os nossos pensamentos, as nossas ações e reações, para que nós possamos transmitir o que nós devemos de forma correta, que os nossos filhos eles possam aprender não apenas com o que nós falamos, mas com aquilo que nós somos. Então que o Senhor venha trabalhar em nós, lapidar em nós o teu caráter, lapidar em nós a personalidade do Senhor, para que os nossos filhos sejam filhos extraordinários, para que eles sejam luz verdadeiramente no mundo. Eu te peço que o teu Espírito venha trabalhar em cada um que está orando conosco, pessoas que viram tantos pontos que elas vêm agindo de forma negativa. E o Senhor não está aqui através desta mensagem para acusar, mas o Senhor está aqui para corrigir, para incentivar, porque é isso que o Senhor é, nosso maior incentivador. Então que o Senhor venha dar forças para que essa pessoa possa corrigir onde precisa haver uma correção, e para que ela possa ver frutos através de tudo que o Senhor está transmitindo nessa palavra. Senhor, nós entregamos a nossa casa, nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, que eles sejam referencial, a nossa família sejam referencial do Senhor aqui na terra. Abençoa a semana de cada pessoa que ora conosco. Nós declaramos a tua direção, nós declaramos a bênção, nós declaramos a paz e a segurança do Senhor sobre ela, sobre sua casa e sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Bom, terminamos então o nosso treinamento, que era para durar 20 minutos, durou 50 minutos hoje. A live vai ficar salva ali no Instagram da Viviane, tá bom? Depois vai lá nos comentários dessa mesma live e marque 2 ou 3 amigas ou amigos que tenham filhos, tá bom? Eu sei que as pessoas hoje estão, né? Eu sei que as pessoas hoje estão preguiçosas, né, para ouvir, para parar,
para um treinamento, mas seria muito importante. Então a live fica salva, entra lá nos comentários e marca 2 ou 3 amigas que têm filhos para que elas ouçam e sejam abençoadas. E você pode compartilhar essa live também. É importante para que você possa participar desse sorteio, você compartilha a live nos seus status e compartilha com seus amigos. E quando você compartilhar, né, nos seus stories aí, vai aparecer pra gente e você marca a primeira senha de hoje, Filhos Vitoriosos. Você compartilha a live e põe ali o texto Filhos Vitoriosos e você compartilha além nos seus stories com amigos. Marca nos comentários que você, para poder concorrer a esse sorteio, você tem que marcar nos comentários amigos e compartilhar nos seus stories. E você não está compartilhando qualquer conteúdo, mas você está sendo um portador de boas novas. Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem na paz.